Bom dia, boa tarde. Boa noite. Marcelo. Esse é o grupo do Cerrado, do bioma do Cerrado. E eu sou a Lara, essa é a Isabelle. E o nosso grupo é composto pelo João Francisco e pela Marilu também. A gente vai falar um pouquinho sobre o bioma brasileiro, do Cerrado, e vai contar um pouco sobre as informações de localização, de hidrografia, de clima, de relevo, enfim, as questões geográficas que abrangem todo esse lugar, que fica mais ou menos ali na região central do nosso Brasil. Acho que é isso. Bom, vamos começar pela localização desse bioma do Cerrado, que está localizado na Bolívia, no Paraguai, no nosso país, o Brasil, mais ou menos naquela parte central dele, né? A gente pode contar ali com a região centro-oeste, esses lugares fazendo essas divisas. Um pouco do norte, entre o norte e o nordeste e o centro-oeste. Isso aí. E também ele se limita com 4 outros biomas aqui do nosso país, que é a Amazônia, a Caatinga, a Mata Atlântica e o Pantanal. A região está situada, as altitudes podem variar entre 0 e 2.000 metros, porém é comum dizer que em geral ele tem apenas 1.000, ele não ultrapassa 1.100, mas existem algumas exceções, que vai ser dito logo abaixo no próximo tópico, mas ele abrange bastante bacias hidrográficas, como a bacia do Amazonas, a bacia do Tocantins, a bacia do São Francisco, do Paraná e do Parnaíba. A gente também pode localizar ele nas latitudes sul do nosso globo terrestre, mais precisamente assim, entre os 19 graus de latitude e 40 polegadas sul. Agora, para o próximo tópico, vamos contar com as informações de relevo. E a gente já pode trabalhar que, em geral, o relevo do Cerrado é plano, carrega algumas ondulações, como qualquer relevo que sofre, né, esses processos erosivos, mas ele se estende por imensos planaltos e chapadas, estando apenas a 835 metros acima do nível do mar. As maiores elevações desse bioma são o Pico do Itacomi, chegando a 1.800 metros, o Pico do Sol, a Serra do Espinhaço e a Serra do Caraça, que chegam aos 2.000 metros, e a Chapada dos Veadeiros, que contém 1.200 metros. O bioma do Cerrado, em geral, não vai ultrapassar os 1.100 metros de altitude, porém temos essas exceções, que são essas serras desses picos, que leva a crer que as formações desse bioma são mais antigas, que gera bastante chapadas e serras por conta dos processos erosivos. Apesar de ser uma área extensa, o que a gente imagina que venha carregar vários climas diferentes, a região do Cerrado não funciona assim, ela é bastante irregular. E carregando um clima bem específico que a gente traz aqui é o tropical sazonal, mas comumente conhecido como o clima tropical comum. Ele apresenta altas temperaturas no verão e temperaturas baixas no inverno. O clima vai trabalhar em prol do ecossistema e da vegetação do Cerrado. É bem comum você encontrar essa característica da vegetação só de olhar, porque é uma aparência bastante predominante. O Cerrado é conhecido pelas estações bem definidas, que é a estação chuvosa, que acontece no verão, e a estação seca, que acontece no inverno. Ao observarmos esses estudos sobre as chuvas e estações, a gente chega assim em que o índice pluviométrico pode vir a 600 milímetros, a 800 milímetros, vai variar aí. E isso no limite do Cerrado entre a Caatinga. Então, a vegetação vai propiciar essas coisas. Então, a gente trouxe também uma fala de uma revista conhecida, a Sun et al. De 2010, onde destacam que a sazonalidade climática do Cerrado desempenha um papel crucial na estruturação da vegetação e na adaptação das espécies às condições extremas, como a escassez de água durante a estação seca. Então, o que ele vem trazendo aqui é que durante a estação seca, a escassez de água se torna um fator muito difícil para ser lidado. Tanto as espécies que lá convivem
tem que aprender a suportar essa seca que eles vão passar. A estação seca do Cerrado começa em abril e continua até em setembro. Nessa estação, os ventos são predominantes, são de leste e sudeste, e as tempestades na região quase nunca ocorrem. Os meses mais frios são em junho e julho, com temperaturas que podem chegar até 10 graus Celsius, e em agosto as temperaturas são mais altas. Os meses chuvosos são por volta de novembro, dezembro e janeiro, que precipitação em milímetros variam para todos os estados e localidades. Essas estações e esses tipos de clima acontecem também em outros biomas, como a vegetação de cerrado na Amazônia, tem esse tipo de clima. No nordeste do Brasil, onde é uma estação seca que pode perdurar de 4 a 5 meses, variam assim, mas ocorre de chuvas nos meses restantes. Mas ocorre também, principalmente no sudeste e no sul, com precipitações um pouco menores, embora as temperaturas sejam médias e muito inferiores, porque já estamos entrando, sim, numa região mais fria, há possibilidade de geadas frequentes e muito rigorosas. A precipitação da região, ela apresenta assim, uma oscilação unimodal, ou seja, de um único modo. Então, que estranho, né? Uma oscilação assim. Mas é assim que acontece. Então, ela vai meio que sendo uma oscilação uniforme. Com a época chuvosa, é concentrada no período de dezembro a março e a mais seca de junho a agosto. Então, essa diferença de clima da região traz forte influência na distribuição dos recursos hídricos, onde as zonas hidrológicas, então as zonas de rios, são homogêneas e estão estreitamente associadas às regiões físico-climáticas também homogêneas. O escoamento superficial da bacia hidrográfica é influenciado principalmente pelo clima, pela vegetação, pelo relevo, pela natureza e pelo estado de saturação do solo e do subsolo. E a rede hidrográfica do Cerrado ela é bastante diversa. Situada sobre o grande arqueamento transversal que atravessa o Brasil, no caso, sudeste e central, a região é um grande divisor de águas que separa sistemas hidrográficos do território brasileiro praticamente inteiro. Ele contribui com 8 das 12 regiões hidrográficas do Brasil ao sul e abrange parte da bacia do Paraná, ao sudeste o Paraguai, ao norte a bacia amazônica, ao nordeste Paraíba e ao leste o de São Francisco. Situada no Brasil Sudeste e na região central, a região abrange um grande divisor de águas que separa os maiores sistemas hidrográficos do país. Ele contribui com 8 das 12 regiões hidrográficas do Brasil. Ao sul, ele abrange a bacia do Paraná, ao sudeste, o Paraguai, ao norte, a bacia amazônica, ao nordeste, Parnaíba e ao leste, São Francisco. No Cerrado, há grandes reservatórios subterrâneos, inclusive parte do aquífero Guarani. Situada no Brasil Sudeste e na região central, a região abrange um grande divisor de águas que separa os maiores sistemas hidrográficos do país. Ele contribui com 8 das 12 regiões hidrográficas do Brasil. Ao sul, ele abrange a bacia do Paraná, ao sudeste, o Paraguai, ao norte, a bacia amazônica, ao nordeste, Parnaíba e ao leste, São Francisco. No Cerrado, há grandes reservatórios subterrâneos, inclusive parte do aquífero Guarani. Contudo, há regiões do Cerrado em que os solos apresentam formações de couraças, que acabam por dificultar a entrada de água das chuvas, impedindo que nessas áreas formem-se vegetações exuberantes, já que essas necessitam de nutrientes e sais minerais, o que interferem também no processo de melhoria da agricultura nessa região. Conhecendo um pouquinho então sobre a fauna desse bioma,
ele vem trazer uma diversa amplitude de animais, tanto mamíferos quanto outras espécies. Então agora a Lara vai falar um pouco pra gente. Sobre o cerrado, sobre a fauna do cerrado, podemos perceber que o cerrado é o terceiro maior de biodiversidade, perdendo apenas para a Mata Atlântica e a Amazônia. O cerrado tem a quantidade de mamíferos ameaçados de extinção, que são mais de 40 espécies. E isso não é por qualquer coisa. A caça desses animais é muito grande, principalmente por ser grande parte do Brasil. Animais mamíferos têm quantidade inferior a anfíbios e répteis, por exemplo, pelo motivo de os mamíferos costumam se esconder em lugares para não serem predados por outras criaturas e pelo ser humano. Então, isso é um problema, chega a ser até um problema ambiental. Os animais muito conhecidos na fauna do cerrado são o lobo-guará, a onça, a anta e entre outros. Sobre a flora do cerrado, podemos ressaltar que é a maior savana encontrada no planeta. O endemismo é uma das características primordiais do cerrado, pelo fato de o clima é bastante específico. No inverno, há grandes secas e no verão temos apenas 3 meses de chuva, o que faz com que as plantas necessitam criar um desenvolvimento para sobreviver nesses tipos de clima. Por exemplo, algumas podem ter resistência ao fogo, algumas podem ter retenção de água, outras perdem suas folhas para poderem acumular energia e guardar água por mais tempo. Apesar da crença de que o cerrado compõe apenas um bioma de árvores retorcidas e com aparência de mortas, não é só isso que tem. Por exemplo, próximo de locais com água, podemos encontrar umas árvores de até 20 metros, campos limpos e com gramíneas e o cerradão. Assim como qualquer coisa que está em contato com o homem, ou seja, o ser humano, sofre alguma mudança, afirmo que o bioma do cerrado também é atingido por esse sistema. Agora vamos falar um pouco sobre questões ambientais e vamos estar ilustrando para ficar um pouquinho mais dinâmico. Assim como qualquer coisa que está em contato com o homem, o ser humano sofre alguma mudança. Afirmo que o bioma do cerrado é atingido por esse sistema de mudança. Nesse contexto, há uma questão ambiental muito presente, que é o desmatamento, como qualquer outra região que habite a fauna e a flora, impulsionando assim a destruição do segundo maior bioma da nossa nacionalidade, como a Lara já disse, chegando a perder uma quantidade equivalente à metade de sua vegetação. Isso ocorreu porque novas áreas de plantio e de criação de animais foram abertas, ou seja, houve uma expansão da agricultura na região, onde rapidamente a vegetação do cerrado foi sendo substituída por plantações, como soja, milho e algodão. Outra atividade que negativamente é exercida na região é o extrativismo, tanto mineral quanto vegetal. Mesmo a extração de produtos como gueroba, pequi, mangaba, entre outras, geram pequenos impactos. Algumas espécies vêm desaparecendo da região, onde eram encontradas facilmente. Para que o extrativismo seja feito com excelência, é necessário exigir o equilíbrio entre a extração do produto e a recuperação dele. Infelizmente, não é o que vem sendo praticado. É desapontador afirmar que, nessas condições, a lei de Newton, toda ação tem uma reação. A reação aqui são as consequências entre elas. Um desequilíbrio ambiental que atinge a flora e a fauna e a população, morte de espécies de muitos animais e plantas, aumento de erosão devido ao solo frágil, poluição dos rios devido ao aumento da atividade pecuária, crescimento da poluição atmosférica, que é a menor retenção de carbono e queimadas feitas pela ação humana, menor recarga de aquíferos, chegando até a extinção de nascentes fluviais.